Bom, passando direto aqui para o tema, dá like, se inscreve, ó. Dá like, se inscreve, compartilha. A gente vai falar sobre isso. O comandante do Exército visita o Ministério das Relações Exteriores. Na tarde desta segunda-feira, isso aí no início, né, da semana, o comandante do Exército, general Paulo Sérgio, realizou visita institucional ao Ministério das Relações Exteriores, ao ministro das Relações Exteriores, Carlos França. A iniciativa, mais do que uma cortesia, representou um gesto de aproximação entre o Exército e o MRE. Eu não vou ler toda a matéria, mas a fonte está perfeito aqui. A fonte é o próprio setor de comunicação do Exército Brasileiro, mas eu quero fazer um destaque aqui, né? Tá aqui as fotos, inclusive, boas entre a relação, né, e a reunião aqui entre o MRE e o Exército, mas eu queria fazer um destaque aqui. Cadê? Deixa eu dar só um reload aqui, pessoal. Peraí. Aqui, ó. Eu ampliei aqui justamente para poder ler melhor para vocês. Ó. Tá? Vamos lá. Essa é a parte que me interessou. Tá? Pessoal, mais de 1.000 pessoas online, dá like aí. Tá só começando. Os objetivos visualizados para a reunião foram a retomada do componente militar como fator de projeção do país no concerto internacional, o delineamento das estratégias comuns e o conhecimento mútuo entre as principais lideranças do Exército Brasileiro e do Itamaraty, afetas ao tema das operações internacionais. Todos os objetivos permitem vislumbrar um trabalho conjunto entre as duas instituições em 2022, ano em que o Brasil assumiu a cadeira de membro não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Primeira questão para a gente colocar aqui, todo mundo acompanhou aqui o quanto eu exaltei aqui a importância do Brasil retomar o seu assento, né, no Conselho de Segurança da ONU. Inclusive ontem eu fiz uma errata referente à posição do Itamaraty, referente à questão da Eurásia, envolvendo a Rússia, onde primeiramente eu tinha dito que talvez o Brasil deveria não se manifestar, mas posteriormente ontem eu corrigi, em virtude inclusive do assento que agora ocupa o Brasil no Conselho de Segurança, não podendo se manifestar de forma alguma com efetiva neutralidade. Vai precisar sempre ter algum tipo de posicionamento. Portanto, ficou com bastante sentido a carta, tá, que o MRE emitiu. Pois bem, o que eu acredito que demanda essa visita e qual a importância? Alguns dias atrás, eu trouxe aqui a informação e conversei com vocês, um diálogo meu com alguns militares, inclusive alguns comandantes militares, sobre as suas queixas referentes. Pessoal, sem gerar intriga entre militares e MRE, até porque parece que eles estão agora buscando esse entendimento. Mas eu trouxe esse alerta aqui da diferença, né, da formação de duas carreiras de Estado importantíssimas para o Brasil e para a soberania. Diz a regra que o que sustenta um governo, né, e o que estabiliza um governo são algumas componentes. Duas delas importantes são justamente as suas Forças Armadas, porque cuidam, né, da coesão e soberania territorial, tá, permitindo que os civis possam, inclusive, determinar o seu governo internamente. E a outra é o MRE, é o Ministério das Relações Exteriores, que defende a estabilidade e essa conexão do governo com o ambiente externo, o ambiente internacional, visto que o Brasil não é uma ilha isolada no mundo, são 200 países aproximadamente aí reconhecidos no mundo, o Brasil é um desses e se negocia com muitos do que aí existe, representando inclusive um personagem importante dentro do cenário internacional entre esses países. Não é à toa que o Brasil sempre estaria entre uma das maiores potências econômicas e militares do mundo, portanto não está fora desse contexto. Porém, a imagem que o Brasil tem no exterior representa o reconhecimento dos nossos pares lá fora. E se essa imagem, e se esse comércio internacional, e se essa representação diplomática e política do Brasil no exterior é mal feita, o reconhecimento da legitimidade do governo se torna precário. Né? Qual é o problema disso? Enquanto a academia militar promove os seus agentes, né, os seus militares, a partir ou do oficialato até
o generalato, vamos colocar assim, ou seja, desde os oficiais ali, dos aspirantes que se tornam oficiais, até o nível de general 4 estrelas. E isso acontece a partir dos 15, 16 anos, até esses indivíduos completarem 40, 50 anos de idade, às vezes até mais, não é o mesmo a carreira do MRE, onde a pessoa que ingressa no MRE por concurso, nas relações exteriores, já é egressa da faculdade civil. E, como nós sabemos, um processo delicado de educação que o Brasil passa, a academia muito comprometida no Brasil, onde essas pessoas vêm oriundas principalmente de um fluxo universitário progressista. Então você tem um desalinhamento do pensamento do que é o setor militar e o que é o setor das relações exteriores. É óbvio que isso pode ser corrigido com o tempo, mas a gente sabe que, olha, pessoal, é mais ou menos aquilo que a gente diz, né? É bom aprender outro idioma na infância, porque quando você fica mais velho, você já está doutrinado, né, pelo vício do seu idioma nativo. Então, a mesma coisa. Uma coisa é você treinar alguém desde a juventude, na adolescência, para os temas de interesse nacional. Outra coisa é você pegar alguém que já passou ali, e aqui entre nós, já passou por um amplo processo, inclusive de distorção da realidade na academia. Lembrando que o método de estudo no Brasil, promovido, para quem tem alguma dúvida, né, instituído, né, esse método do qual essa agenda acadêmica, que na verdade vem desde a infância, desde o ensino base até a academia, é oriundo de um mártir do processo comunista, progressista no Brasil, né, lá Paulo Freire. Então, a gente precisa lembrar disso. Eu já falei aqui, já debati esse assunto algumas vezes, inclusive quando passei pela faculdade, o quanto isso é prejudicial, a mentalidade das pessoas na faculdade, principalmente, né, aquela mentalidade mais socialista, principalmente na área de humanas aí, né, que é onde a maioria das pessoas vem para os concursos. Então, assim, fazer esse alinhamento de agenda e o exército determinar, né, essa frase muito boa, inclusive eu quero repetir aqui, só o primeiro parágrafo, a primeira parte dela. O objetivo é objetivos visualizados para a reunião foram a retomada da componente militar como fator de projeção do país no concerto internacional. Se você acha que isso é pouca coisa, até recentemente a componente era simplesmente vender a ideia de um país quase que pacifista brasileiro, e o que é diferente de pacífico, o Brasil é um país pacífico, mas nós não somos um país pacifista, né? Bem como a imagem de que é um país agrícola, provedor de commodities e tudo mais, e não uma potência em si. Essa frase diz muito, e essa frase, ela acena para os demais poderes, para o legislativo e para o executivo, a demanda de uma força armada que quer efetivamente se projetar como poder. Eu não vejo nada diferente disso. Pode haver algum tratamento mais suave na fala, mas como isso consta, se essa frase viesse de uma publicação, eu desconfiaria, mas como essa frase está no próprio artigo escrito e publicado pelo Exército Brasileiro, eu consigo colocar dentro desse encaixe. Então, importantíssimo, eu recomendo muito que você leia a matéria completa aqui, está no portal Pátria Digital, você já sabe, é só vir no nosso site patriadefesa.com.br que você tem o link para enxergar lá. Então, compareceu à reunião o general Paulo Sérgio, né, os principais, e o Carlos França, que é o nosso ministro das Relações Exteriores. Também estiveram presentes o general de Exército Marco Faria Gomes, do COTER, né, do COTER, Comando de Operações Terrestres, e Marco Antônio Amaro Santos, né, chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro. Então, eu tinha que trazer essa informação, fiquei muito, confesso que animado, porque são as Forças Armadas procurando o seu protagonismo dentro da importância que é o Estado brasileiro. Tá? Claro que isso tem contrapontos, a gente deixa para comentar os contrapontos num segundo momento. Agora a gente celebra a iniciativa, parabéns ao general Paulo Sérgio. General Paulo Sérgio também esteve com os mesmos generais que eu acompanho,
junto ao presidente Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Chama atenção nessa reunião o fato de que ela, primeiramente, não havia sido agendada, o que demonstra ali alguma urgência pedida ou pelo Exército ou pelo próprio presidente Bolsonaro. Quais os assuntos? Bom, na pauta do presidente Bolsonaro estão alguns assuntos estratégicos, inclusive na questão da defesa, né, que envolvem tanto a posição do Brasil relativo à crise ali na Eurásia. Não pense que o Brasil é mais um nesse caminho, até em virtude do assento de segurança na ONU, o Brasil vai precisar se posicionar, né, mais de uma vez, e também relativo às missões que o presidente fará em breve. Uma delas, inclusive, agora ao Suriname, em janeiro ainda, e a perspectiva da missão à Rússia, que nós trataremos aqui também no artigo do presidente da Câmara Brasil-Rússia. Tá? A gente vai falando aqui, deixa eu só ler um pouquinho a matéria aqui para vocês. O comandante do Exército, general Paulo Sérgio, se reuniu com o presidente Bolsonaro na segunda-feira, dia 10 também, foi no mesmo dia. O encontro ocorreu no final da tarde no Palácio da Alvorada e contou com a participação do chefe do Estado-Maior do Exército, né, o general Amaro, e o comandante de operações terrestres, do COTER, né, Ferreira Gomes. Tá? Aí aqui está a matéria. Tem uma resenha própria minha aqui, e um entendimento sobre esse assunto, que eu encaminhei uns questionamentos para alguns amigos em Brasília, e dependendo da resposta, amanhã eu trarei, porque tem algumas situações aí, inclusive, circulando ainda a nível de fofoca, que eu quero trazer amanhã. Mas vamos deixar para amanhã. Deixa o pessoal me responder, e aí a gente trata com mais propriedade, tá? Porque eu achei até relativamente sério. Mas o que importa é que há uma movimentação do Exército Brasileiro em buscar um protagonismo maior dentro da estrutura do Estado. Tá? Poderia ser um protagonismo das próprias conjunturas das forças, das três forças, é porque, para quem não sabe, o Exército Brasileiro ele é mais da metade da componente militar do Brasil. Né? Se você juntar a Força Aérea e a Marinha, que são igualmente importantes, mas em termos numéricos e de presença, o Exército é maior do que as outras duas forças em termos numéricos e de presença no próprio território. Então, normalmente, as iniciativas vêm através ali do Exército. Mas poderia ser a partir de uma, vamos dizer, uma componente do próprio Ministério da Defesa. Isso também nos chamou bastante atenção. Por isso que eu não vou deixar passar essas informações incólumes, porque eu acredito que tem mais coisa embaixo desse tapete aí. Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Gostou? Dá like, se inscreve e compartilha, que eu quero ouvir a tua opinião agora aqui no chat. Quero ouvir a sua opinião agora. Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a Curtas do Pátria e Defesa, o nosso canal, olha, com análises bem mais reduzidas aqui para você. São vídeos com até 5 minutos ali de análise bem objetivas sobre pontos específicos das nossas lives que nós debatemos diariamente ali por mais de 2 horas, né, por dia. Aqui no canal Curtas do Pátria, você verá isso de forma compactada, né, com recortes ou vídeos originais com até 5 minutos de duração, para que você possa aqui acompanhar esse trabalho. Para isso, eu vou pedir para você, olha, nesse momento, você chega junto, dá uma olhada aqui do lado, essa é a sua página, aqui você se inscreve e aperta aqui, ó, no botão do sininho e marca todas. Pronto, você já fez isso. Agora é só curtir e compartilhar com os amigos. Te espero todos os dias aqui com vídeos às 7h15 da manhã, ao meio-dia e 45, às 15h45, às 17h45 ou em qualquer outro horário aqui. Mas de 3 a 4 encontros diários nós teremos aqui no canal Curtas do Pátria. Te espero aqui. Um forte abraço a todos e fui!